Eu nunca quis ter estilo nenhum. Isso nunca foi uma busca para mim, a coerência. Nunca. Então, eu acho a incoerência muito mais interessante do que na vida, do que ser coerente. Se eu fiz alguma coisa que as pessoas acabaram gostando, eu não consigo repetir isso de novo, porque eu vou passar mais 3, 4 anos fazendo alguma coisa, chegando depois de 4 anos com aquele mesmo resultado que eu já vi, que não vai me surpreender e não vou surpreender ninguém. Eu prefiro errar do que ter certeza que eu vou acertar. E eu acho que a maior virtude que um arquiteto pode ter, ouvir. E aqui eu acho que 95% do meu trabalho é um trabalho psicanalítico e não de arquitetura. E o resto é arquitetura. E eu acho que sou muito bom ouvinte, e eu gosto, e eu adoro gente, eu gosto de ouvir, e acho que sem isso eu não conseguiria fazer absolutamente nada. E eu, para fazer um trabalho, ouço muito, converso muito, e se eu não consigo começar um trabalho, eu peço mais um encontro até ter alguma coisa na conversa que me faz começar um trabalho. Enquanto eu não tenho esse fiozinho para puxar, eu não tenho condições de começar nada. Eu não vejo sentido num trabalho de arquitetura que não funcione. Não é ganhar prêmio, não é fazer uma obra-prima, não é fazer um manifesto de arquitetura, não é nada. Como arquiteto, minha função é servir ao outro. Welcome. A gente queria construir uma casa e aí a gente escolheu o Isai como arquiteto e foi uma grande aventura, porque demora e é um processo é quase um casamento com seu arquiteto. Então foi uma experiência um ménage à trois, eu, meu marido e o Isai, mas foi a melhor experiência para todos nós. É uma joia essa casa. Eu fui ver um terreno fora de São Paulo, 1h30 fora de São Paulo, e pela primeira vez conversando no carro com o cliente e tudo mais, e aí 1 hora depois ele falou, vamos parar para tomar um expresso? E eu que preciso toda hora parar para tomar um café, mas não quis pedir nem nada. Fiquei muito feliz que ele fez aquilo que eu estava querendo, sugeriu aquilo que eu estava querendo fazer. Isso já é alguma coisa para mim muito importante. Eu acho que nos primeiros encontros com o cliente, quando eles começam a descrever os seus anseios e desejos para um novo projeto, eu saio do ar e deixo eles falando, enquanto penso no que vou fazer em seguida da reunião, penso no jantar da noite anterior, no protesto que vi na televisão, depois eu volto a me concentrar e aquilo que eles estão falando no momento me faz lembrar uma cena de meses atrás. Aí eu lembro de um espetáculo de dança que vi, de um cachorro atropelado, dos documentos que faltam eu assinar. São esses fatos paralelos à conversa que me farão iniciar o projeto com a cara daquele cliente. São essas pequenas coisas
que me fazem falar, que bom que ele parou para tomar um café que eu estava precisando. A gente já tem alguma coisa aí por onde começar. E é isso que me move fazer. Não são as coisas mais importantes, são as bobagens. Para mim, o Isai se resume em 3 coisas. Luz natural, espaço generoso sempre e respeito ao cliente. Acho que são as 3 coisas que eu acho que o Isai é genial. Eu já vivi em 3 casas do Isai e sempre foi minha cara. Sempre me senti em casa, nunca me senti na casa do Isai. Era a minha casa sempre. Tá? Lógico que ele tem a assinatura dele, tem a cara dele. Você pega as coisas, sempre tem um olhar muito para tudo, né? Detalhado, é o rodapé, é o puxador. Sempre tem alguma coisa que ele vai lá e coloca a assinatura dele, mas respeitando o cliente. Eu dou muita importância para quem acha o meu telefone, que eu não me anuncio em nenhum lugar, vai atrás de mim, eu estou o tempo inteiro sentado aqui, esperando o telefone tocar para alguém me pedir alguma coisa. Então, eu dou muito valor a essa pessoa que achou o meu telefone. Você, de vez em quando, na vida, tem bifurcações que você tem que resolver por onde você vai. Isso foi um caminho natural, eu nunca fiquei dramatizando isso, muito preocupado se eu vou aqui vai dar certo, se eu vou ali vai dar errado. Eu fui indo, mas sempre também focado em saber o que eu quero dizer, muito claramente. Eu não me enquadro. E eu tentei, durante a minha vida inteira, sempre tentar andar e viver à margem, meio underground mesmo. Eu nunca quis me pertencer a um grupo, nem ao grupo dos arquitetos, nem ao grupo dos cineastas, nem ao grupo dos artistas plásticos. Para o bem ou mal, eu tenho um caminho meu particular. Eu nunca soube desenhar, nunca ninguém me disse que seria possível ser arquiteto sem essa aptidão. Talvez realmente não seja possível. Talvez eu realmente não seja um arquiteto. Primeira vez que eu chamei o Isai para fazer um projeto, esse projeto não aconteceu. Isso foi muito interessante também. Era um condomínio de casas, aqui no Alto de Pinheiros.
E o Isai apresentou um projeto que eu não gostei. E foi muito difícil, na época, eu poder falar isso para o Isai. Porque eu tinha uma empresa muito pequena, o Isai era um cara super consagrado. Mas o segundo projeto que ele fez para nós, porque eu fui insistente, fui lá de novo falar com ele, foi um projeto icônico, mudou completamente a trajetória da minha empresa, foi muito importante para o Isai, que foi o prédio 360 graus, que foi um prédio que o Isai ganhou com esse prédio o melhor projeto do mundo naquele ano pela Architectural Review, que é um concurso muito importante e concorria com prédios do mundo inteiro, com orçamentos muito maiores, né? Então, apesar do projeto zero não ter dado certo, o primeiro projeto que de fato a gente construiu juntos foi super bem sucedido. Assim, a gente não podia começar melhor uma parceria, né? A gente estava diante de um desafio difícil, que é fazer esse tipo de prédio no mercado imobiliário. É muito complicado. Você tem muitas limitações de custo, prazo, qualidade. E mesmo assim a gente insistiu e nós já fizemos um monte de prédios, eu não lembro nem quantos foram. O Isai é muito corajoso, ele também é uma pessoa incansável, assim, além de todo o talento que ele tem, eu acho que ele é incansável, assim, é impressionante a energia que ele tem e como ele se dedica aos projetos, né, quase como um artesão, assim. Ele tem um lado que é criativo, incrivelmente criativo, assim, mas tem um lado dele que é de um artesão incansável, assim. Preciso de complexos mecanismos de autoajuda para aliviar o meu sofrimento quando termino uma obra e chega a hora de cortar os laços afetivos que criei com ela. Eu deixo ir e isso eu tive que tratar durante muito tempo através da psicanálise, apesar de nunca ter feito psicanálise na vida, mas eu tive que saber como cortar o cordão umbilical de um trabalho que eu me dedico tanto e que eu dou minha alma por ele. São Paulo, apesar de eu achar a cidade horrorosa, ela me permitiu rascunhar, ela me permitiu ter experiência, fazer. Então, acho que na arquitetura, como na cirurgia, o cirurgião que repete, eu pessoalmente hoje sinto que eu realmente teria mais confiança em me submeter à cirurgia com um cirurgião que já fez aquilo milhões de vezes. E eu acho que a mesma coisa funciona com o arquiteto. É gozado, mas que com tanto tempo de trabalho, eu sinto que eu sei manejar melhor os instrumentos do meu trabalho. Eu sinto que é mais fácil eu achar aquele momento mágico de um projeto, qualquer que seja, que você sente que o quebra-cabeças deu um creque e que tudo se fechou e que você sente que está pronto. E esse momento mágico, hoje eu sinto ele muito mais fácil de chegar. E isto é resultado da experiência. Isso São Paulo, sem dúvida nenhuma, me deu. A cidade é tão grande que eu não posso fazer um edifício num bairro. Se você passa para outro bairro, com certeza o projeto de arquitetura tem que se adaptar ao outro bairro. É uma cidade que essa falta de personalidade praticamente se tornou a personalidade da cidade de São Paulo. Ela me deu tudo o que eu tenho, porque ela me permitiu exercitar.
Quando o cliente diz, faça como quiser, confie em você, fico um pouco chateado. A liberdade total me restringe. Espera um pouquinho. Pode parar aqui. Tá, deixa eu pegar. Olha que lindo isso, com os números. Isso daqui é uma pintura concretista maravilhosa, né? Isso daqui, agora, depende como você fotografa também. Mas se você, e ainda mais que tem um tênis belíssimo lá. Então, olha aqui. Parece uma obra da Mira Schendel. Esse ano nós temos eleição aqui para presidente no Brasil e acabei vendo num dos carros aqui um pôster com um candidato de extrema-direita. E aqui estou vendo o nome do tênis, que chama Democrata, aqui dentro. É uma cidade que não diferencia um poste de uma árvore. Os dois levam a mesma pintura que combina com a casa que está atrás. É ridículo, mas não é engraçado. Tem humor isso. O Instagram, para mim, é praticamente um projeto pensado desde o início de ter um olhar de crítica, mas ao mesmo tempo de humor, que são duas características fortes minhas. Eu saio já há quase 4 anos, todos os domingos, indo para uma área da periferia de São Paulo para achar alguma coisa interessante. Porque a parte mais periférica e mais pobre da cidade é muito mais interessante que a cidade, pelo menos para mim. É muito mais rica visualmente, sem sombra de dúvida. É difícil achar algo assim extremamente belo dentro da cidade de São Paulo. É fascinante você procurar, justamente porque é difícil, mas a periferia é muito rica em beleza, pelo menos no meu olhar. A chama Cecília Meirelles, que é uma poetisa brasileira, mas eu achei interessante ter uma analogia com a janela fechada e com os escritos e com o estado da casa. Quando eu li o nome dela, que estava aí, e eu vi que a janela aí foi uma coisa atrás da outra e foi chamando a atenção do conjunto da coisa que eu acho forte, interessante, inusitado, né? De ter está bloqueada a passagem, a luz. Eu acho poético aquilo que está lá, né? Totalmente relacionado com o nome da rua. Tem uma série que eu comecei também a fazer, chamada Timidez. Tá vendo que a casinha lá não é como as outras, aqui tá escondidinha lá embaixo, tá tímida, quietinha, sem querer aparecer.
tímida. No meio daquelas outras todas que estão se exibindo, ela está low profile. Isso também poderia entrar na série Jardins Aprisionados. Precisa disso? Não, não precisa. E precisa colocar uma placa do tamanho de um bonde para dizer que é Secretaria Municipal do Verde, né? Qual que é o sentido disso? Eu estou precisando. Não sei se... Ou de um café ou de uma cachaça. Uma das duas. Talvez as duas. Mistura boa. Eu tinha na faculdade, os professores falavam assim: se você quiser ser um bom arquiteto, você tem que tomar café da manhã arquitetura, almoçar arquitetura e jantar arquitetura. Isso é o oposto do planeta para mim. Isso daqui não é nada que me interesse. O que eu gosto é dos opostos. Do movimento punk e gosto da Rainha Mãe. O que está no meio não me interessa muito. Uma pintura isso, né? Com a pátina do tempo. O que me faz fazer arquitetura é o meu dia a dia, a minha influência das outras artes, principalmente da música, mas do cinema, da dança, do teatro, das artes plásticas, do meu dia a dia. É isso que faz com que eu faça o que eu faço do jeito que eu faço. Se você mudar uma dessas referências, o resultado vai mudar, não tenho dúvida nenhuma. Evidentemente que a gente não pode chamar aquilo de arquitetura, que é uma tragédia, né? Um prédio nesse estilo, feito nos dias de hoje. Mas com essa igreja inusitada que tem na frente, eu posso fazer uma crítica escrevendo que essa arquitetura abençoada, por exemplo, eu preciso dessas outras coisas, fora a arquitetura, porque elas têm mais possibilidade de eu me expressar através do humor. Talvez a coisa mais forte que eu sinto, que eu tenho, é humor. Então, eu, na maior parte das vezes, não consigo colocar isso numa obra de arquitetura, senão seria motivo de chacota, com todo mundo rindo de uma desgraça que eu tenha feito engraçada, né, para o mundo da arquitetura. Então, eu, às vezes, sinto necessidade, principalmente de falar do meu mundo, do como eu vejo os costumes da nossa época, como eu sinto as pessoas. Eu tenho necessidade, é uma coisa fluida, intuitiva e vai saindo também. Isso daqui eu comprei, foi a última, já estava feita a exposição, eu comprei
a placa numa feirinha, que custou $1. E aí mandei fazer um prego de ouro puro, com uma corrente de ouro, que custou uns $3.000, mais ou menos. Então, o suporte é muito mais importante do que a própria obra. Assim como a caixinha, né? Que a base é mais importante do que o que tem dentro. Isso também, eu acho que comprei no aeroporto de Dubai e achei a caixa maravilhosa, as joias falsas todas maravilhosas, né? E a mesma coisa, tem o mesmo sentido. A base de mármore é uma nota. Eu li lá a sua descrição da exposição. Aí tá super erudito os termos, né? Daí quando eu cheguei aqui, vi essa simplicidade, a brincadeira, é o fato de você dar valor a objetos assim baratos e corriqueiros e transformar em outras formas. Então eu não entendi aquela erudição lá fora e aqui a brincadeira, a soltura. Né? Eu também não entendi. Eu nunca vi nada tão complexo. Nem eu, nunca vi. Nós temos, pelo visto, muita coisa em comum, porque eu não entendi nada também. Eu tenho mais uns 4 baús de cacarecos, que eu adoro, feirinha de antiguidade e antiquários. Objetos sem importância nenhuma, não antiguidades necessariamente. Cacareco mesmo. Judging from some things that he has bought in the past, I think it's possible he's collecting these little lucite objects that have flowers or items from nature inside of them. I think there's an attraction to the concept of nature captured in some way. He appears to have a much more romantic sensibility, I would say, than I would expect of a contemporary architect. He seems to be drawn to things that are somewhat gentle. He seems to have an appreciation for things in life that are nothing to do with business. He is the epitome to me of a creative, sensitive person. This portrait, which to me is quite a sensitive one, it's later than some of the things that he's liked. I think there's a sort of a sensitive, haunting quality in it that might attract him. Even this little watercolor of a rose. Or this is a sort of almost a poem about memory, and it feels, rather than something that someone is sketching now, it feels like someone is sketching something that they might remember from their past. Eu adoro objeto. Eu acho que, sem pretensão, que a única coisa que eu eventualmente sei fazer nessa vida é colocar 2 ou 3 coisas juntas de uma certa maneira. E isso é o que diferencia o olhar de cada um.
as pessoas, em geral, não têm a mínima ideia do que seja um projeto de arquitetura. E isso não faz a mínima diferença. Eu sou hipocondríaco, eu ando com 2 malas de remédio quando vou viajar, eu levo tudo que você possa imaginar, tenho uma linha de roupa e 2 de remédio, que não uso, mas eu levo sempre porque eu preciso. E aí quis desenhar uma peça que fosse, de uma certa forma, que ela tem um tamanho básico, mas ela pode aumentar de acordo com o seu nível de hipocondria. Então, o meu é muito grande, então tem vários módulos daquele e a pessoa pode adaptá-lo de acordo com sua própria loucura. Olha, isso aqui poderia estar nos meus Instagrams, né? Um gradil não permitindo a passagem de uma parede que está atrás, né? Surrealista. Se as pessoas que estão fotografando errarem o ângulo, o meu prédio vai sair num cantinho nas fotos todas que estão fotografando do prédio da Zaha Hadid. Quando eles me perguntam, onde é seu prédio? Eu falo que é vizinho o prédio da Zaha Hadid. E aí já identificam essa arquitetura exuberante e o meu aquela coisinha tímida que está lá atrás. Mas se você conhecer melhor, você vai ver que ele não é tão tímido assim. Ele começa a falar um pouco mais. Ainda estão revestindo a fachada, ainda tem muita coisa para colocar. Mas eu tenho certeza que a sua câmera também vai querer... Olha, o meu é aquele lá, porque vai querer girar para cá com certeza absoluta. Como o documentário é sobre o meu escritório, por favor, vira tudo para cá, tá? Pode sair um cantinho do trabalho da Zaha, mas... Este é o resultado deste prédio, agora, nesse momento da minha vida, na cidade de Nova York, que eu adoro. Então, para mim, lógico que tem uma importância por ser Nova York, por ser o centro do planeta. No final das contas, o edifício é um edifício como um outro qualquer de escritório. É a resultante de uma série de pontos, as regras de prefeitura, o sol, a localização, o pedido do cliente, o programa do cliente, o orçamento que o cliente tem, o meu momento da minha vida, o que eu estou passando, o que eu não estou passando. Tudo isso junto resulta em alguma coisa. Pizza.
Você nunca sabe quando a exposição já está montada e pronta ou não, né? Porque eu posso ficar aqui olhando essa escada, perguntando o que ele quis dizer com essa escada aqui, né? How are you, Ina? May we enter through here? How is everything? It's a bit. Yeah. Work in progress. Thank you. Essa é a recepção que vai de um lado para um edifício e do outro para outro edifício. Tem um grande jardim aqui no meio, um vidro que fica no meio dos dois edifícios. E a entrada é através desse túnel que está sendo construído aqui. Vamos ver. Aqui esse túnel será todo revestido em tijolo e esses buracos aqui são luminárias lineares que vai decrescendo até mais ou menos esta área aqui e a partir daqui não tem mais luz. É uma coisa que vai diminuindo, começa mais intensa perto do automóvel das pessoas e depois chegando em cima vai diminuindo. Eu sou brasileiro, assim, muito brasileiro. E isso está na minha essência, na minha raiz. Isso deve sair de alguma forma. Eu não preciso escolher um material brasileiro para uma obra ter alguma coisa do Brasil. Está em mim, vai sair de qualquer jeito. Essa escada, por exemplo, não sei se ela pertence aqui na obra ou na galeria, a exposição do artista ao lado. Eu tenho uma paixão muito grande pela planta, no meu caso, pela limpeza do desenho. Minha arquitetura não é de gritar, é de falar baixo. Então, não tem... A obviedade é uma das coisas que mais me incomoda. Acho que meu caminho é mais sutil. We are installing in this moment the wood floor, Right. the plywood. Friday afternoon we have one floor with Oscarono Yes. wood to show you, Okay. Pedro, etc. Wonderful. And I think that in 3 weeks we receive the vanity, we receive everything. In mid-July, I am sure that we can show the apartment. Can you go with me? Yeah. We have the kitchen, but we must finish the grill, the fat oil, after when we finish the plywood. A sala com a cozinha aberta e os quartos são pro fundo. Os arquitetos têm, em geral, ojeriza pelos interiores, né? Porque eles acham que é uma coisa menor da arquitetura. Eu acho o contrário, eu acho uma coisa, no mínimo, tão importante quanto a arquitetura. Então, eu só acho e só pego trabalhos que me possibilitem atuar como um diretor de arte. Então, encampar tudo, mesmo que eu não faça paisagismo, mesmo que eu não faça a direção gráfica do trabalho, do nome, do que for, eu preciso ter tudo isso sob meu controle.
Este é mais wet, este é mais matte. Tem o acabamento, né? Eu não estou vendo muita diferença, mas acho que a gente pode fazer esse daqui, né? Que tem mais brilho. Tá bom. Aqui tem uma pequena entrada, que é todo de pedra, de um mármore bem ferroso brasileiro. A caixa inteira, que vai ser bastante escura. E depois você entra pro bar e daí pro restaurante. Esse é um cristal que a gente desenvolveu com folhas de ouro por baixo. Então, todo o balcão do bar é feito dessa forma. Quando eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos, meu pai, que veio depois da guerra para o Brasil, chegou em 1947, ele, depois de muita luta aqui, ele começou a ter alguma possibilidade financeira de se manter e de sustentar a família e tudo mais. E ele, uma vez, teve um problema do coração e nós indicaram que ele fizesse um exame numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E eu fui, porque eles não falavam inglês, meu pai e minha mãe, eu os acompanhei. E ele fez o exame e não precisou cirurgia. Então, todos nós ficamos muito felizes. Na volta ao Brasil, nós paramos um dia em Nova York. E meu pai falou assim, bom, vamos comemorar. Você hoje escolhe onde você quer, onde a gente vai. E eu falei Four Seasons. E estive lá, então foi a primeira vez, porque eu queria conhecer o restaurante, eu era um garoto. E foi a primeira vez que eu estive lá. Já foi uma honra eu ter sido chamado para participar da primeira leva de profissionais para eventualmente escolherem quem seria o arquiteto para fazer o novo restaurante Four Seasons. Então, porque já era um lugar, sempre foi icônico. Qualquer estudante de arquitetura estudou aquele projeto, sabia do projeto do Philip Johnson, no edifício do Mies van der Rohe, sabia principalmente de toda a história da restauração, que era um restaurante que começou dizendo ao mundo que a comida tinha que ver com arquitetura, com o desenho do talher, com o espaço, com o uniforme do garçom, e que tudo tem que ser pensado de uma forma única. It was a wonderful meeting place for everyone. All the people that make the city run, all the creative forces, the writers, the bankers, the politicians, presidents. I don't know enough about architecture, so our friend Paul Goldberger, who is the architectural critic of the New York Times, helped us with ideas. And we started with 40 architects, and we narrowed it down to 8. And out of the 8, 6 presented to us. And we gave him some time to look at the space. We gave him time to feel the space and then to come up with suggestions. And it was very clear and unanimous when Isai won the competition. Antes do nosso primeiro encontro, eu há muitos anos não entrava no restaurante, mas eu fiz uma reserva e jantei sozinho uma noite antes da primeira reunião com todos
os participantes para ter uma primeira noção. E nós fomos conversando, porque eles queriam saber, de todos os indicados, como a gente veria, como eu veria eventualmente um novo restaurante, né? E eu disse que achava que eles deveriam virar a página, esquecer que isso foi um marco para Nova York, é um marco, e o restaurante mais icônico da cidade, um marco como arquitetura, mas o que eles estavam procurando, algo semelhante para o século XXI, eu acho que ele não deveria se repetir nada. It's very important to always change. We always change menus. We always change wine lists. Architecture, you cannot change that readily. But here was the opportunity, after 57 years, to do something brand new, do something different, and remember what was good about the old place. Isso é uma cortina de vidro que nós desenhamos para cá especialmente. Vocês estão vendo um momento muito importante, porque está sendo feito um teste. Ele vai nessa parede inteira do bar. Esse vidro foi desenvolvido, são várias peças de vidro que foram desenvolvidos numa pequena vila da República Tcheca, com 3 senhoras, que eu fui mostrar que tipo de vidro que eu gostaria. E depois que os vidros ficaram prontos, eu estive lá para pintar à mão com pó de ouro também, e algumas peças para elas entenderem aquilo que eu queria ter. E foi produzido então lá e mandado aqui para Nova York. E nós estudamos um sistema de colocá-los que vai ficando mais escuro embaixo e mais claro em cima. Okay, that's good. So it'll keep going because it'll just sink down. Okay. Para mim é muito emocionante estar aqui nessa hora, porque é uma coisa que foi pensada 2 anos atrás e teve um longo percurso até chegar aqui. E esse momento agora é incrível. Here we go. Go slow. Go ahead, John. That's it, right there. Ter feito esse projeto me deixou muito feliz. E eu acho que também ele chegou no momento da minha vida que talvez tenha sido no momento certo. Eu não poderia ter feito esse lugar antes. E eu só poderia fazê-lo agora mesmo. E depois desse espaço, a gente sobe por uma grande passagem que une o bar ao restaurante. O Four Seasons anterior tinha uma piscina dentro do restaurante. Então tinha um barulho d'água, que era famoso no mundo inteiro, porque tinha essa piscina dentro, e que foi feita também para ter um barulho, para proteger um pouco as conversas das mesas, né? E na hora de fazer o novo, eles pediram que eu fizesse alguma coisa que associasse as pessoas à água do restaurante anterior. E propuseram que tivesse um caminho da água, ou que numa coluna estivesse caindo quase que uma cascata, que tivesse alguma coisa nesse sentido. E uma das ideias que eu acho que tem mais a minha cara, a maneira como eu respondo a um pedido desse, é que existe uma ligação no restaurante, que é um grande túnel que vai do bar ao restaurante. Quer dizer, as pessoas que estão no bar esperando uma mesa deverão, por força do local, atravessar um longo túnel até chegar no restaurante. E é nesse longo túnel que eu desenvolvi, com uma excelente companhia de engenharia de som de Nova York, um som muito sutil, muito baixo, que as pessoas talvez nem reparem, que serão 4 sons diferentes, cada um de acordo com a estação,
primavera vai ter um som, inverno outra, e esse processo, por exemplo, a primavera foi feito com sons de 12 pássaros que cantam no Central Park na primavera, mais o barulho quando o sol bate, o vento, não sei o quê, enfim. Cada um deles, cada uma dos Four Seasons tem um som específico que será colocado muito sutilmente só na passagem de um espaço para o outro. Então, provavelmente, ninguém vai reparar, mas lá no fundo tem alguma coisa que os vai remeter ao barulho da água do restaurante anterior. E aqui está fechado. É a área de eventos. Esse é o banheiro masculino e aqui também nós desenhamos o urinol. Olha, agora que eu estou reparando com a peça colocada, você reflete. Então, alguns homens vão ficar felizes e outros não. Ai, já tá com o sofá, que bom. Ótimo. 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 Esse é uma espécie de... Eu posso chamar isso? Um lounge. É o banheiro feminino, mais um lugar para retocar maquiagem e tudo mais. Evidentemente que isso daqui não é assim. Ele ainda tem uma placa de mármore aqui que cobre, né? Então essa parte não aparece. Mas é lógico que, você está vendo, para fazer isso daqui, não demorou os 2 anos do projeto, demorou os 45 anos que tem o escritório. Para a gente chegar nessa limpeza, nesse detalhamento, no jeito de fechar, no jeito de abrir. Tem bastante expectativa, é por isso que tem uma pressão sobre os meus ombros bastante grande, né? Então, mas eu espero que possa terminar tudo direitinho, que falta pouco, depois eu fujo. Sempre gosto de ir às obras sozinho, sem arquitetos da equipe, sem engenheiros, sem clientes. Não que eu não goste da companhia deles, pelo contrário, é que não gosto de ficar mais de 5 minutos no local. É o tempo suficiente para ver tudo que está errado.
o cinema, ele engloba a arquitetura. Então, para mim, é muito mais completo do que a arquitetura. Ele tem cenografia, os figurinos, a música, a edição, o teatro, a literatura, tudo junto. É um trabalho completo que eu acho fascinante. Eu, se pudesse parar ou fazer uma pausa e voltar a filmar, eu pararia sem dúvida nenhuma. E eu não digo que não vou parar, ainda eu penso muito a respeito. E eu ainda teria muita vontade de me aventurar novamente por aí. Playtime é o filme da minha vida, sem dúvida nenhuma. É a melhor coisa que foi feita em cinema. E olha que minhas influências são... Minha vida é antes e depois de Bergman. Minha vida mudou totalmente com Ingmar Bergman e tantos outros. Fellini, Buñuel, Kubrick. Mas Jacques Tati é como se fosse assim, com perdão da palavra, porque ele sim era genial, é uma identificação absoluta. Eu uma vez vi uma entrevista dele e falei, não é possível, parece que eu estou falando, porque ele pensava exatamente, ele vê o mundo, ouvia o mundo de uma forma muito parecida. Desculpe, parece uma arrogância falar isso, mas com toda a humildade, jamais chegarei nesse ponto, mas ele era genial e fez esse filme que não canso de rever, que é absolutamente impecável. Fazer arquitetura, fazer cinema, ou fazer a exposição de objetos, ou fazer o Instagram, é uma coisa só, não tem... Às vezes falam, nossa, mas ele é multifacetado. Totalmente errado, eu sou unifacetado, só sei fazer uma coisa, é a mesma coisa. Na realidade, é sempre a mesma coisa. A casa tem elementos muito contrastantes de delicadeza e brutalidade, que eram duas marcas muito fortes do Hector. Hector foi um grande amigo meu e convivemos durante muitos anos. Era uma pessoa fascinante, que eu evidentemente sinto muita falta pela troca que nós tínhamos em todas as áreas, né? Então, a gente se falava várias vezes por semana, estávamos sempre juntos, sempre trocando impressões sobre o mundo e sobre o que a gente via. Ele era uma pessoa também muito interessado em tudo. Então, nós tínhamos, apesar de sermos muito diferentes, tínhamos muita coisa em comum. Então, fazer a casa dele, eu já havia feito o escritório dele, para mim sempre foi muito fácil, porque é uma pessoa que eu conhecia muito e traduzir ele em arquitetura era fascinante para mim. Então, a casa dele tem uma entrada que era curta da porta da rua até o começo da casa, mas eu fiz uma mata
intensa, bem densa, e ao invés de você percorrer diretamente até o começo da casa, eu fiz um caminho que te fazia demorar mais tempo até chegar lá. Que era ele. Ele não era uma pessoa fácil de se penetrar. Neste lugar, Isai Weinfeld entrevistou o amigo Hector Babenco para a revista JP em outubro de 2007. Isai, quem te conhece no dia a dia sabe que você é um cara muito engraçado. Cadê o humor nos seus filmes? Babenco, eu ainda não consegui me liberar a esse ponto. Talvez agora, graças ao psicotrópico que estou tomando, consiga ficar mais leve e colocar o humor que sei que tenho numa narrativa. Isai, aos 60 anos, a crítica ainda te importa? Babenco, nunca me importou. Como alguém que tem 1 hora para escrever sobre algo que levei 4 anos para fazer, pode fazer isso? Faço filmes somente para descobrir por que os fiz. Se soubesse por que quero fazer um filme, não o faria. O único espectador que tenho de prestar contas é a minha consciência, o meu gosto. Por isso, erro tanto. Às vezes, aqui, de noite, penso, caralho, aquele menino, pobre, judeu. E hoje, aqui neste castelo, que você maravilhosamente fez com a minha cara. A história da minha vida está nessas paredes. Olha que coisa, esse daqui é o nome do meu pai, que faleceu há muitos anos atrás. E eu acho que sempre que eu estou andando por um lugar e vejo o nome dele, acho que ele quer dizer alguma coisa. E eu acho que ele quer dizer que nosso filme termina por aqui.